Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Meus amigos, é com alegria que aqui estamos novamente para mais uma entrevista, essas oportunidades tão extraordinárias de conhecimento, de intercâmbios com tantos amigos. Estamos hoje na cidade de Bragança Paulista, ali na região de Campinas, já saindo para Minas Gerais, a nossa querida Bragança Paulista. Estamos aqui com a nossa Neuza de Camargo Silva. Neuza, muito obrigado por ter aceito este convite, por participar conosco. É uma honra, uma alegria muito grande. Eu gostaria que você, já saudando os nossos telespectadores, respondesse já a primeira pergunta. Onde é que você nasceu e como se tornou espírita? Primeiro, muito boa tarde, tudo de bom para você. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar falando desse assunto tão delicado, mas necessário. Nasci aqui mesmo, em Bragança Paulista, no mês de junho de 50, e me tornei espírita com 30 anos, eu me tornei espírita. Faz 40 anos que eu sou espírita. Poxa vida, que bom. Neuza, nossa entrevista foi motivada por um movimento aí da própria Bragança Paulista, que deve merecer, como você disse, a nossa máxima atenção, por ser um assunto delicado, por ser um assunto importante que não pode ser esquecido, já que vivemos, inclusive, polêmicas no Brasil. E você tem se envolvido na causa coletiva de todos nós, que é a causa que defende o direito de nascer, combatendo naturalmente a prática do aborto. Como é que nasceu isso, Neuza? Como é que surgiu esse movimento? Quem é que constitui? Como é que foi essa iniciativa? Não, essa ideia do aborto, nós temos, essa defesa do direito à vida, nós temos dentro da doutrina, né? Sim. A gente já sabe que é um direito de nascer de todos os espíritos. Mas me chamou muita atenção, Orson, quando eu vi, sentado no meu sofá, aquela movimentação na Argentina. E eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada porque eu vi as mulheres eufóricas, né, gritando pela lei que estava legalizando na Argentina a lei do aborto, né, legalizar o aborto. E, diante daquilo, em seguida, o nosso irmão Divaldo lança um texto que nos adverte muito, principalmente o movimento espírita, de que nós somos calados diante dessas situações. Nós, espíritas, temos numa parte, né, dos espíritas, tem por finalidade de pregar dentro da casa espírita, mas no dia a dia não levantam a bandeira às vezes e se tornam muitos deles omissos diante dessas atrocidades.
E eu, diante disso, eu fiquei muito incomodada, formei um grupo, né? E, embora a minha ideia desviou um pouquinho, porque eu formei um grupo do WhatsApp com todos os dirigentes das casas espíritas que eu conhecia. Né? Inclusive, coloquei você também, porque aqueles que eram palestrantes, que iam na Casa da Bênção, aqueles meus amigos que eu conhecia, que eu conheço nessa jornada toda do movimento espírita, todos eles aceitaram, com muito boa vontade, entrar nesse grupo para que a gente pudesse juntos unirmos as nossas forças dentro dessa espiritualidade, dentro desse conhecimento, levar um pouco de esclarecimento a muitas jovens que, neste momento que estão nos ouvindo, estão grávidas, desesperadas, né, e com a ideia fixa do abortamento. Então, se nós conseguirmos, Orson, levar uma pessoa, que a gente consiga uma pessoa não fazer o aborto, eu acho que já é uma grande conquista. Sim. Muito mais se levarmos a tantas outras. Neuza, você está numa cidade, Bragança Paulista tem aproximadamente uma população em torno de quantas pessoas? Aproximadamente. 200 mil. Quanto? 200 mil a população de Bragança Paulista. Quantas casas espíritas em Bragança, Neuza? Aproximadamente também. Aproximadamente de 10, 11 casas, mais ou menos. Você é muito conhecida em Bragança, né? Por causa do nosso abrigo, né? Porque a nossa casa existe há 30 anos. 30 anos? 30 anos. E quando nós fundamos ela em 1990. E foi interessante, Orson, que nós começamos com um trabalho de assistência às famílias carentes, com as gestantes, com as vovozinhas, com os bebês, com o enxovalzinho, aquele trabalho tradicional das casas espíritas. E esse trabalho foi crescendo em nossa cidade e chegou no ouvido do nosso juiz da época, de 1995. E ele, então, pediu à Casa da Bênção que se poderia acolher algumas crianças em situação de risco, como famílias de apoio. E daí o nosso trabalho foi direcionado aí, nós começamos a acolher crianças. Quando nós vimos, nós estávamos com várias crianças dentro da Casa da Bênção, como mães acolhedoras. Sim. Daí a gente chegou também a uma conclusão que esse trabalho não poderia continuar dessa forma, porque as nossas trabalhadoras já tinham uma criança na casa, agora não poderia estar se dedicando tanto ao trabalho espiritual da casa. Daí nós fizemos uma reunião com a diretoria, com todos aqueles que estavam fincados nessa ideia, e começamos a fazer um projeto para um abrigo. E nosso abrigo hoje tem 15 anos. 15 anos. E isso tornou você muito conhecida na cidade, né? Sim. Que bom. Sim, por causa desse trabalho, né? E aí, diante desse trabalho, o relacionamento com as outras casas também é muito grande, né? Porque todos se conhecem. Sim. Pelo menos a maioria. Como o abrigo é muito conhecido em Bragança, e de 0 a 10 é o único abrigo, eu acho assim que foi muito, muito importante para a nossa cidade, porque eu tenho 70 anos, Orson, e sempre senti, assim, no começo da minha profissão, que eu era cabeleireira na época, eu sentia muita resistência das pessoas diante do espiritismo. E muitas vezes mesmo foi preciso que eu negasse que eu era espírita para que não perdesse clientes. Sim. Né? Há 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E com o abrigo, com o trabalho do abrigo, com o trabalho das crianças, eu percebi que o espiritismo criou-se uma idoneidade muito grande diante de outras pessoas, de outras crenças, inclusive os evangélicos, que nós temos um bom relacionamento com o evangélico, né? Muitas das nossas funcionárias no abrigo são evangélicas,
tenho um relacionamento muito bom com o nosso bispo da cidade. Então, eu acho que criou-se, assim, aquele velho ditado, né? Os espíritos são tudo louco. Nossa, os espíritos mexem com os demônios. Então, isso eu acho que quebrou esse paradigma. E como é que está hoje o abrigo, Neuza? Como é que hoje está o abrigo? Diante da pandemia, nós estamos com todas as nossas crianças nas casas dos funcionários e nas casas das voluntárias, que nós temos um grupo de voluntárias, famílias voluntárias, que prestam serviço durante o ano com as nossas crianças. E agora nós conseguimos colocar, porque nós já tivemos 4 casos de Covid no nosso abrigo. Então, nós ficamos muito preocupados que pudesse o Covid chegar dentro do abrigo nas crianças. Então, nós retiramos as crianças, mas está tudo bem, o abrigo está funcionando com funcionários 24 horas por dia, sem as crianças no momento. As nossas crianças estão alojadas na casa dos funcionários e das famílias voluntárias. E essas crianças, Neuza, elas são crianças órfãs ou crianças abandonadas? Como que é a maioria dos casos? Sim, são crianças todas em situação de risco. Todas em situação de risco. Todas, nenhuma órfã, né? São crianças que são violentadas pelos pais, pelos familiares, são denunciadas, o Conselho Tutelar busca essa criança e abriga. Então, nosso abrigo é 24 horas, e quem decide a vida dessa criança é o judiciário. Sim. Então, a finalidade do abrigo somente é abrigar. Só que o nosso abrigo existe um diferencial. Como a direção é espírita, nós procuramos, porque nós não podemos implantar a doutrina espírita dentro do abrigo, mas Sim. podemos levar indiretamente, né, a forma de agir, a forma de pensar, a conduta, a ética, a moral, dentro da doutrina espírita. Perfeito, Neuza. Neuza, e aí você juntou esses conhecidos, essas lideranças, esses palestrantes e formou um grande grupo no WhatsApp para defender o direito de nascer. Foi isso? A repercussão, como é que foi? Tá meio devagar, né? Vamos ver como que vai ficar, né? Porque logo em seguida veio o isolamento total por causa da pandemia. Então, nós estávamos já planejando com a mídia, com a imprensa, de fazer aqui uma palestra, um movimento grande, com cartazes, sei lá, gritar nossa voz aqui, porque a intenção era que o nosso grito contra o aborto chegasse em quem é de direito de chegar. Por quê? Por que nasceu esse projeto, Orson? Para que não se haja legalização no Brasil. Né? O nosso medo, nossa preocupação total, que legalize o aborto no Brasil. O Brasil está longe de acontecer isso. Não, nós não podemos dizer que está longe de acontecer. Tem tantas coisas acontecendo nesta política nossa, né? Dentro de uma pandemia. Né? É um absurdo você ver as atrocidades que estão acontecendo diante de tantas mortes diárias. O ser humano ainda está embrutecido. Né? E nós vemos que a gestação indesejada leva, assim, a um aborto clandestino, né? Principalmente o clandestino, porque aonde se dá mais a gestação indesejada? Aquela classe de menos poder aquisitivo, de menos poder de conhecimento, né? Então, essas meninas, abandonadas pelos seus parceiros, né? Muitas delas se vê no desespero para um aborto. Então, a nossa luta, a nossa intenção é que este grupo, que esta live hoje, possa ser assim, expandido, tocado o coração e que chegue ao coração das mulheres, das jovens, para que se não cometa o aborto, né? E unindo com o trabalho do abrigo, nós podemos levar uma esperança a essas mulheres que têm medo, né? Como que eu vou levar essa gestação adiante? O que será do meu emprego? Como será? Como que eu vou cuidar desse filho? Se eu não tenho condição nem financeira de cuidar de mim, como cuidar de mais uma criança? Será que eu não vou ser demitida do emprego?
Como que meus pais vão fazer? Vão me colocar na rua? E se ela já tiver um parceiro, né, e que não tenha a colaboração desse responsável parceiro, que ele também é corresponsável pelo que está acontecendo, que ele deveria assumir, mas na maioria das vezes não, essa menina vai procurar o aborto clandestino. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é dizer a ela que poderia levar essa gestação até o final, porque é possível levar essa criança para adoção. Ela é a amparada, esse é o nosso objetivo, que ela seja amparada pela sociedade, que ela não seja excluída, não seja criticada por ser mãe solteira, que embora, né, hoje não se acontece mais isso, mas sim, ainda existem os preconceitos ainda, né, nós sabemos disso, e que ela pode procurar a sua crença religiosa, buscar um apoio das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de adoção, de apoio contra o aborto, né? E que ela tenha essa criança, leve essa gestação até o final, porque no dia que ela tiver essa criança no hospital, a equipe técnica já estará lá para receber esse bebezinho e já encaminhar para uma família de adoção. E digo mais ainda, né, que isso é a esperança principal. Mas depois que eu tiver meu filho, será que eu quero dar esse filho para adoção? Você tem 10 dias para se arrepender e voltar atrás e pegar a criança de volta. Até porque, Neuza, a questão de assistência à gestante e adoção, hoje nós temos a lei mais desenvolvida sobre isso, né? A lei protege hoje a mulher gestante, protege o nascituro, protege a família. Embora a lentidão, às vezes, da lei, mas a lei está aí para ser cumprida, obedecida, e evoluiu bastante nesse terreno de proteção à vida. Tanto que o aborto é proibido no Brasil, mas como você disse, nós temos que levantar a voz para esclarecer os casais e as gestantes. Por coincidência, Neuza, enquanto você citava o panorama, enquanto você citava o panorama social das meninas grávidas, normalmente abandonadas pelo marido, hoje em dia, agravada com a situação social do desemprego, a preocupação de manutenção de uma família, há uma época atrás, nós tínhamos o preconceito familiar, né? Os pais não admitiam as filhas solteiras gestantes. Era um preconceito muito grande, né? E, por coincidência, você que está assistindo esse clipe, essa entrevista, eu quero sugerir a você ler o livro Ave Cristo, que, inclusive, me inspirou um artigo Grávidas Angustiadas, que se enquadram nessas situações que a Neuza está dizendo e que eu também. Existe um capítulo lá de uma moça, isso lá nos primeiros séculos do cristianismo, uma moça que é engravida e se o pai ficar sabendo, seria o fim da picada para essa moça, né? E ela resolve praticar o aborto, mas o pai da criança, que havia sido assassinado, lhe aparece no quarto durante a noite, em espírito, clamando para que ela não faça isso. E ela ficou muito assustada com aquela visão do espírito que se faz visível para ela, e ela tinha preparado um copo de veneno e, no susto, ela bateu o braço no copo de veneno que acabou não tomando, né? E aí a criança nasceu, mas ela não queria criança e abandonou a criança. Bom, eu não vou contar o fim da história porque é justamente para você ler o livro, Ave Cristo. Mas aí, Neuza, você entrou num outro assunto aí, o assunto da adoção. E este grupo, esta campanha, esse movimento iniciado aí em Bragança, ele está incentivando a adoção também para crianças que não têm os pais. Como é que está isso? Não. A adoção é feita através do judiciário. Mas sim, no judiciário existe um cadastro de pais que querem adotar. Então, muitas vezes, nós somos procurados pensando, porque as pessoas pensam que o abrigo, a criança está à disposição para adoção. Como se fosse, como se fosse assim, uma loja onde você compra, né? Compra uma coisa que você gosta lá.
Então, nós somos procurados e a gente orienta que deve procurar o judiciário, deve procurar a equipe técnica do fórum, onde se faz um cadastro, e ali os pais vão colocar tudo o que ele quer numa criança, se é sexo masculino, feminino, até quantos anos ele quer adotar, se ele abre o leque para adotar de 4, 5, 6, 7 anos, que quanto mais a criança tem idade, menos tem pais cadastrados para adoção. Maior parte dos pais, bebê, né? Então, nós vemos que aquela criança que está com seu 4, 5, 6 aninhos já vai ficando mais difícil de ser adotada. Mas nós estamos vendo com muito bons olhos, com muita alegria, que nesses 15 anos de abrigo vem crescendo, e daí eu falo para você dessa conscientização que nós passamos também, a nossa equipe técnica, embora não sejam espíritas, mas ela segue um pouco os preceitos nossos, pela nossa filosofia, do nosso pensar, né? Sim. Então, está aumentando, graças a Deus, o leque desses pais. Hoje nós temos pais que estão prontos para adotar uma criança de 10 anos, que bom. Que é o nosso até 10 anos, o que era muito difícil há tempos atrás. Então, eu fico muito contente com isso, né, desses pais estarem abrindo os leques aí para adoção. Mas a nossa equipe técnica é uma equipe que trabalha muito acirrada nessa conscientização, e nós não favorecemos a adoção, nós simplesmente abrigamos a criança. Mas quando tem alguns casos interessantes, que a mãe, às vezes, me procura, aconteceu isso já uma vez. Tem uma amiga minha de faculdade, eu encontro com ela no portão do abrigo, e ela chorando na porta do abrigo. E eu, oi, fulana, quanto tempo, né, reencontrando com aquela minha amiga ali. Ela falou assim, Neuza, eu estou cadastrada como mãe adotiva, e vim conhecer hoje a criança que eu vou adotar. Eu vi que alegria, que ela falou, não, eu não gostei, eu não me afinizei com a criança. Quando eu vi a criança tinha 2 aninhos, Orson. Eu não senti uma vontade de levar aquela criança. E ela estava chorando de medo. Ela falou assim, eu queria tanto ter um filho, né, muitos anos casada, não sei, tinha criança, ela falou, e se eu disser não agora, eu nunca mais terei o direito de ter uma criança para adotar, porque o juiz vai me excluir da lista. Então, daí eu pude esclarecê-la que não, ela tinha todo o direito de não aceitar aquela criança. Ela tinha todo o direito, porque se você tá grávida dessa criança, você não tem esse direito, você tem que aceitar o que vem, né? Mas se você está na fila da adoção e você não se afinizou, como será o relacionamento de mãe e filho nessa adoção? Iria trazer prejuízo para a criança. Então, que ela tivesse a humildade, sim, de dizer não. E ela, então, eu encorajei essa mulher, ela foi, disse não, levou 6, 7 meses, ela adotou uma menina. E que ela é muito feliz, encontrei com ela depois, tempos na frente, ela chorava de alegria, ela falou assim, minha filha, essa é minha filha, parece que eu não adotei, parece que nasceu de mim. Então, nós precisamos entender, e é isso também a nossa finalidade, que uma adoção, ela começa no mundo espiritual. Muito importante dizer isso, viu, Neuza? Para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, né? Porque isso também entra no planejamento reencarnatório, embora possa haver uma decisão aqui, mas esse não é por acaso que acontece a adoção. Sim, né? E eu, então, como às vezes a mãe vem falar comigo, e eu falo, e ela fala assim, ai, Neuza, eu estou na fila da adoção e minha criança não aparece, eu falo, aparece. Seu filho existe, está em algum lugar, seu filho existe, está. Ou ele não nasceu ainda, ou ele não reencarnou ainda, ou ele está em algum lugar,
que por vias tortuosas vai chegar nos seus braços. Calma, apacenta o teu coração, porque teu filho, que por ora vem por vias tortuosas, é teu filho. Então, nós precisamos entender, nós, né, todas as mulheres que querem adotar, ou que já são mães adotivas, que entenda isso a nível espiritual. A doutrina espírita nos esclarece muito bem isso. Mães adotivas, o filho já é do planejamento reencarnatório, a não ser que ela seja missionária, e que ela aceitou aquele espírito como uma missão, ela não tem vínculo nenhum com aquele espírito. Que é um pouco difícil, né, Orson, missionário no mundo de provas e expiações, né? Venhamos cá, né? Convenhamos, né? Mas tem alguns que vêm, né, Neuza? Para dar um jeito, né? Para fazer o mundo mudar, né? Tem alguns que aqui vêm. Neuza, a adoção, ela comparece do lado extremo, oposto ao aborto. Porque o aborto elimina a vida, a adoção quer manter a vida. Como é que você lida com esses dois extremos? Como é que você pensa diante da experiência que você já acumulou, já viu, já acompanhou, já viveu? Como é que você analisa esses dois extremos? Então, vamos então primeiro para o aborto, certo? Sim. Que é a nossa finalidade hoje. Eu entendo que se houver, Orson, uma movimentação, qual a finalidade? Você me pergunta assim, qual a finalidade desse projeto? Como é esse projeto? É a primeira pergunta que um dia você me fez. Eu digo que a finalidade desse projeto é levar informação às mulheres que pensam em abortar como se fosse simplesmente uma bolinha de sangue, que a qualquer instante pode tirar, tudo bem, ainda não se tem... Não, nós entendemos que o espírito reencarna na concepção. Isso. Certo? Então, na concepção ali, que ela não pensou direito, que ela não usou direito o livre-arbítrio dela, que ela não teve uma conduta correta e fez esse relacionamento, e ali reencarnou um espírito, que hoje, então, ela assuma a postura de levar adiante essa gestação. E a informação é que ela tem todo o direito de levar essa gestação, ela não vai ficar abandonada, ela pode ser abandonada pelo parceiro, ela pode ser abandonada pelos familiares dela, que hoje, na situação de hoje, é muito difícil isso acontecer. Lá atrás, isso era muito normal, né, por causa da pressão religiosa, pressão dos pais mais arcaicos ali, não admitiam isso, colocava a filha fora da casa, né, hoje não se tem isso. Mas vamos supor que ela não tem apoio nenhum. Ela procura apoios que o município oferece para ela, né? Tem o CADES social do município que oferece ajuda para ela, financeira. Tem os movimentos religiosos, que não precisa ser da doutrina espírita, né? Eu tenho certeza absoluta, a não ser que eu esteja enganada, que um pastor, que um padre, que um ser religioso da nossa cidade não vai ampará-la, é muito difícil isso não acontecer, e que ela, então, mesmo nesses 9 meses, ela não criando vínculo com este ser que está no seu útero, que ela, então, deixe para adoção, para aqueles casais que, de um lado, ela não quer este filho, do outro lado, nós temos um casal desejosos, desesperados para se ter um filho, né? E que muitas vezes, vamos emendar o gancho aí, né? Colocar no gancho. Muitas vezes são casais que não conseguem filhos, né? Não é regra fixa, não gosto de colocar nada como regra, né? Mas muitas vezes são casais que não conseguiram um filho do seu próprio útero, né? Seu próprio embrião ali, porque cometeram muitos abortos em algumas existências passadas e vieram agora com essa sequela no corpo físico, para aprender que não amou seu filho que foi gerado dentro de si, aprenderá a amar o filho de outros ventres, de outras mães, que chegou em seus braços agora.
O aborto é um assunto bastante complexo, porque há lutas de todos os interesses, de todos os lados, mas, na essência, nós temos ali um ser vivente, ainda que nas primeiras semanas, nos primeiros dias, porque ali está um filho de Deus retornando ao planeta pela concepção. Durante a concepção, no relacionamento do casal, fecundou o óvulo, pronto, já existe uma vida em desenvolvimento, que vai se desenvolver durante os 9 meses. E a mãe, o pai, o médico, a parteira não tem o direito, não temos o direito de interromper essa vida. Se a mãe não quer a criança, ela pode doar a criança, mas nunca matar a criança, nunca livrar-se daquele ser que está se desenvolvendo dentro dela. Até porque, Neuza, aquela criança não tem voz para gritar, não tem mãos para se defender e está sujeita, entregue à ação, muitas vezes criminosa, que é o aborto. Muito diferente do aborto espontâneo, né, Neuza? O aborto espontâneo é outra questão, completamente diferente. Sim, sim, completamente diferente. O Chico, uma vez perguntaram para ele, né, o que ele achava do aborto. Muito interessante a resposta dele, né? Ele diz assim: ai, meu Deus, que alegria que eu tenho, que os meus pais me deram a vida. E hoje eu estou aqui. Imagine se houvesse um aborto, nós não teríamos o Chico. E outros, então, né? E outros. Né? E nós mesmos, né, Deus? Nós mesmos, né? Devemos a todo instante agradecer incansavelmente os nossos pais que deram a vida, né? Que mesmo nas suas dificuldades deram a vida. Então, eu vou continuar assim, dentro do possível, tentando levar essa voz, gritar para todas as mulheres aí que estaremos juntas, né? E também levando aquele ensinamento de Jesus, que é muito forte, né? Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, se nós nos colocarmos no lugar daquele ser que acabou de reencarnar, que ele precisa, ele tem um arquivo dentro dele, que ele não pode alçar voo, porque ele está pendente todo aquele arquivo das más ações dele. E ele precisa da oportunidade da reencarnação. Ele precisa que esta mãe, que este pai, que também não pensou naquele ato de gerar um filho, ele aproveitou a oportunidade e veio. Então, que tenhamos agora a coragem de não pensamos antes, mas pensamos agora, e levar avante essa gestação, dando oportunidade a esse espírito, que muitas vezes são espíritos com grandes débitos, que precisam urgente da reencarnação. E que muitas vezes, por falta de conhecimento, muitos dessas crianças que são abortadas, esses espíritos que são abortados, se tornam obsessores. Sim. Se tornam obsessores, porque eles não têm, foi cerceada a oportunidade deles. Quem vai falar muito isso daí é no livro e nos vídeos também da doutora Marlene Nobre, que já desencarnou, né? Grande falta nos faz. Mas ela falava muito sobre isso nos assuntos dela, do aborto, que o espírito uma vez falou isso para ela. Olhe nesses jovens que entram com uma arma em punho, dentro de uma sala, dentro de uma escola, dentro de um recinto, e mata várias, dezenas e dezenas de pessoas ali. Eles estão todos rodeados por espíritos obsessores abortados. Espíritos que foram abortados. O aborto, ele fomenta o ódio, né? A vingança, porque o aborto tira a oportunidade. Você disse bem, o aborto tira a oportunidade de espíritos que precisam reencarnar. Da mesma forma que nós estamos aqui, vivendo essa experiência carnal complexa, difícil, que nós precisamos passar para aprender, outros irmãos nossos também precisam. E diante do aborto são verdadeiramente violentados no direito de nascer. Ô Neuza, e este movimento, quais foram as primeiras impressões, as primeiras repercussões
desta luta contra o aborto em favor da vida? Aí que você sentiu. Eu senti que nós fomos, a nossa ideia foi bem recebida por todas aquelas pessoas que permaneceram no grupo. Qual foi o parâmetro nosso? O parâmetro foi por aqueles que permaneceram no grupo e por aqueles que pediram para sair. Né? Então, teve aqueles que pediram para sair. Mas os que ficaram estão no grupo, estão aguardando, como fui eu que formei todo esse grupo, fui eu que levei essa ideia, fui eu que estou querendo fazer essa união, né? Daí eu fui convidada pelo Caio, da USE, para que a gente pudesse se associar à USE, que a USE pudesse nos dar um apoio nesse projeto, né? Tanto é que daí comecei uma outra caminhada de fazer com que a nossa casa e outras casas em Bragança se associassem à USE para que ela possa, a finalidade é essa, para que ela possa nos dar apoio nesse projeto, nessa divulgação. E eu acredito que somar forças, agora não é hora de dividir, dizer, esta casa está, essa casa não quer estar, essa casa deve ser criticada, não. Né? Eu acho que é hora de somar forças. Eu pedi apoio para a Federação Espírita, para a USE e para outras associações que queiram, né, estar conosco nesse projeto, porque acho que esse desejo da gente poder, né, levar uma ideia de esperança, de melhor para o nosso Brasil. Vamos falar no Brasil. Né? Nós sabemos que o Brasil é a promessa de ser a pátria do Evangelho. O que nós, espíritas, estamos fazendo para que o Brasil se torne pátria do Evangelho? Sentada no nosso sofá, ou indo na casa espírita, simplesmente fazer uma palestra, simplesmente atender os desencarnados no trabalho mediúnico, simplesmente dar um passo de muita importância, todos eles que eu citei, mas não é o mais importante. Hoje o tempo urge. Nós já 2000 anos estudamos o Evangelho de Jesus. 2000 anos estamos recebendo profetas, missionários, médios, trazendo um acervo grande de livros, como Chico Xavier nos trouxe, Divaldo está aí, Haroldo está aí, grandes médios estão aí, trazendo livros e mais livros para nós. Qual é o momento hoje? Pôr em prática tudo o que nós aprendemos. E nós só colocaremos em prática, arregaçando as nossas mangas, dando a cara para bater e indo para frente. Vão ter aquelas pessoas que vão dizer, isso não dá nada, não dá em nada? Vai, mas vai existir Orson da vida. Eu faço uma live com você, eu faço uma entrevista com você e vamos botar isso para frente. Nós vamos encontrar, né, o Alexandre lá, que amigo do bem, que fez uma entrevista comigo semana passada, né, que está aí no YouTube para assistir também, bate-papo com a Neuza de Camargo, né, fazendo já propaganda da Aliás, palestra. eu ia me referir sobre isso, porque o Alexandre Matias, do Centro Espírita Amigos do Bem, entrevistou a Neuza e gostou muito, né? Gostou muito da descontração, da vivacidade da Neuza, que foi alguém que, junto com outras pessoas, levantou a voz positivamente em favor da vida, em defesa da vida contra o aborto criminoso. Então, é muito justa essa preocupação da Neuza, vendo a aprovação na Argentina, rondando o Brasil, numa tentativa de aprovação. Então, nós não podemos ficar omissos. Nós que defendemos a vida, nós, os cristãos, aqueles que sabemos da importância do Cristo, da vida humana, do Evangelho, não podemos ficar omissos. Então, esta live, como aquela que o Alexandre fez, tem esse objetivo, de despertar essa sensibilidade nas pessoas que estão nos ouvindo. Sim, eu agradeço muito a essa oportunidade e eu acredito, Orson, que nós vamos conseguir. Eu acho que nós estamos um pouco em isolamento, principalmente nós de uma certa idade, né? Não estamos saindo de casa, e Bragança está totalmente fechada, né? Acredito que outras cidades aí também, porque é do estado de São Paulo a lei, decreto. Então, eu acredito que assim que amenizar um pouquinho esse clima de pânico,
de desespero das pessoas, as casas fechadas, nós possamos retomar, né? E eu tenho muita esperança que a gente consiga fazer uma palestra, trazendo a imprensa. Eu já conversei com a Vanguarda, o Rangel já, né, se colocou à disposição, ele vai nos dar apoio, para que a gente possa estar, assim, levando essa divulgação para o Brasil todo, que essa nossa voz não fique só na nossa região, não fique no estado de São Paulo. Vocês que têm amigos do WhatsApp, no Nordeste, no Sul, no Leste, passa, divulga, passa para as outras casas espíritas, que a casa espírita, nem que seja pequenininha, ela começa com a conscientização em favor à vida, direito à vida. Isso cresce. O mal cresce assustadoramente e rápido. O bem é mais lento, é mais calmo, mas é mais concreto. Tem um alicerce mais firme que nada derruba. O objetivo dessa live, inclusive, quando convidamos a Neuza, é justamente alimentar a ideia, fomentar a ideia em outros locais do Brasil, despertar para essa conscientização de não omissão, e sim de trabalho em favor do bem. Neuza, nesses anos todos de vinculação com o abrigo, você disse fundado em 1990, portanto são 30 anos de atividade, você deve ter muita história para contar, né? Dessas crianças. Naturalmente que você deve ter uma história mais marcante, ou mais de uma mais marcante. Gostaria de destacar alguma história que te marcou profundamente nesses anos todos? Sim, tenho muitas histórias, muitas histórias. Precisaríamos um dia fazer uma live só para eu contar as histórias. Mas eu vou contar uma que me marcou muito, e todas as vezes que eu relato essa história, eu me emociono. Então, peço desculpa se a lágrima vir nos meus olhos aqui. Pode chorar, se precisar, não tem problema. Mas no começo do abrigo, como nós fundamos o abrigo em 1995, e daí entrou a construção, entrou toda aquela luta, a inauguração levou 10 anos. Foi em 2005 que nós inauguramos o abrigo. Com poucos recursos, sem ajuda do município, poucas crianças. Nós tivemos um juiz, que eu agradeço a Deus, que ele foi um pai para mim. Ele me orientava, me ajudava, ele deu todo o apoio de começar o abrigo com uma criança, para que eu aprendesse a lidar com a criança, porque eu tinha muitas informações. Se a criança fugisse, eu era presa. Se a criança caísse, eu era presa. Se a criança se machucasse, eu era presa. Então, né? Nossa, olha as trevas aí agindo, né? Contra o bem. Né? Dá medo, né? O medo. Daí, quando o juiz chegou em Bragança, e ele falou, não, dona Neuza, eu vou dar todo o apoio para a senhora, só vai pegar uma criança e vai cuidar dessa criança. Só de uma criança. E eu, então, comecei a cuidar de uma criança, depois fui aprendendo, fui pegando uma funcionária aqui, outra ali, os nossos recursos da Casa da Bênção, que a gente faz. Nós temos uma cozinha onde a gente faz massas, nós fazemos pizza para fora, fazemos congelados para fora, fazemos torta, bolo, tudo para fora. Nós temos um grupo de voluntárias, né, que faz todo esse trabalho, e a renda porque a Casa da Bênção ela é mantenedora do abrigo, do Lar da Bênção, né? Então, nós temos todo esse trabalho aí para manter o abrigo. Então, eu aprendi a lidar com essa criança, e depois foram vindo as crianças. Só que no começo, como a gente não tinha recurso financeiro, então eu era a psicóloga, eu era a presidente, começa lá em cima, eu era a presidente, eu era a secretária, eu era aquela que ia com a criança no hospital de madrugada, acompanhava a criança no hospital, aquela que limpava o chão, aquela que fazia tudo. Sem contar que eu era psicóloga, era assistente social, né, porque o abrigo requer isso, né? E era aquela que fazia toda a análise da criança para passar para o judiciário. Isso, Orso, foi muitos anos, até que depois, mais para frente,
os prefeitos foram admitindo que era necessário esse abrigo e criou um convênio com o Lar da Bênção. Mas até então, eu era tudo no abrigo. E eu que dizia para o juiz, qual mãe, olha a responsabilidade, devo também ter errado nesse meu caminhar. Muitas vezes tenho certeza que não agi certo, até por falta de conhecimento. Natural. Mas eu recebi 5 crianças no abrigo, 5 irmãos. E essas crianças chegaram no abrigo, todas com feridas no corpo, com sarna, com feridas, estado lamentável, as 5 crianças, pelo conselho tutelar. E eu, então, fui acompanhando esta mãe nas visitas dela e fui vendo que a mãe era uma prostituta de baixo nível, né? E era negra, obesa, sem um dente na boca. Estou falando isso para deixar vocês, para fazer uma análise dessa figura dessa mulher que muito judiou do meu coração, e judia até hoje, quando eu penso nela. Então, eu passei para o juiz que era impossível ela ficar com os filhos, porque ela tinha um marido com AVC na cama, morando num quartinho de aluguel, praticamente num cortiço. Ela saía à noite para a prostituição barato, e logo, ela no começo do mês, a dona do barraquinho dela vinha batendo na porta buscar R$300 do aluguel. Então, quando eu falei para ela, a senhora, ela falou assim, dona Neuza, ela entrou na minha sala e falou, dona Neuza, eu vou perder meus filhos? Eu falei, vai, seus filhos vão para adoção. E ela arrumou as mãos e falou para mim, não tire os filhos de mim, pelo amor de Deus, não tire meus filhos. Eu falei assim, mas você sai para a prostituição e seus filhos ficam à deriva, fica no abandono, dormindo na rua, no relento. E ela falou assim, não, mas eu tenho um marido com AVC, tenho que ganhar o dinheiro do aluguel, tenho que ganhar o dinheiro para dar o sustento para os meus filhos. E a senhora daria um emprego para mim? A senhora conseguiria arrumar um emprego para mim? Orson, eu tremi na minha cadeira. E tremo até hoje, porque eu sabia que ela não poderia ser minha empregada, nem doméstica, não porque ela era negra, porque eu adoro os negros, tenho um bom relacionamento com os negros, são nossos irmãos, mas a sociedade não iria aceitar ela. Analfabeta, né? Uma aparência feia, totalmente obesa, sem dente, aquela aparência, né, que não daria, ninguém daria um emprego para ela, talvez nem de limpar o quintal, certo? Então, ela estava naquela periferia e vindo de uma prostituição, né, que as pessoas tinham até medo de uma doença dela, né? E ela, então, perdeu os filhos. E ela, na ignorância dela, eu falei, seus filhos estão todos com ferida no corpo. Por quê? Ela falou assim, por quê, dona Neuza? Eles começaram a ter piolho e eu passei água rasa nele, na cabeça e no corpo. Olha a ignorância desta mãe. É totalmente ignorante. Então, essa história me marcou muito profundamente, mas me fez crescer muito também, porque os filhos foram para adoção, os filhos ficaram bem, ela continuou naquela vida, infelizmente, na sarjeta, mas serviu de lição para mim. Por quê? Porque os filhos foram para adoção e eu não dei continuidade de um acompanhamento para esta mulher. Isto foi uma grande falha da minha parte, que hoje eu não faria. Por isso eu digo da informação para as pessoas. Por isso eu digo que uma desinformação causa de prejuízo numa pessoa, numa instituição, num relacionamento, num órgão.
Porque se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento naquela época, se eu tivesse um pouquinho mais de discernimento naquela época, né? Talvez os filhos fossem para adoção, mas teria dado um amparo a ela. Ela voltou para onde ela estava. Ainda voltou pior ainda. Voltou sem os 5 filhos dela. Né? Então, quando eu ouço, dá só licença um pouquinho, quando eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, que tirem mesmo os filhos dessas mães, né, que não prestaram para criar seus filhos, que vá para adoção. Não. Nem todas são de má qualidade de mãe. Muitas delas entregam seus filhos para adoção e eu, olha, honro essas mulheres que tiveram a coragem de dizer, eu dou meu filho para adoção, porque muitas delas, né, dão seus filhos com lágrimas nos olhos. Vêm despedir, porque nós proporcionamos a despedida da mãe biológica com seus filhos quando eles vão para adoção. Muitas delas. Nós choramos juntos. O abrigo me ensinou muito, viu, Orson? O abrigo, o trabalho, e daí eu convido a todas as pessoas que hoje estão ociosas nas suas casas, estão em depressão, vão ser voluntárias nos abrigos, vão ser voluntárias nos asilos, vão cuidar das crianças. Como a gente aprende com aquelas crianças? Quando aquelas crianças chegam e falam, oi, tia Neuza, você vai arrumar uma família para mim, tia Neuza? Você quer? Quero muito uma família para mim, tia Neuza. Então... Alguma criança inesquecível, Neuza? Eu acho que... Sim, nesse tempo todo, tive uma criança que foi assim, muito difícil. Hoje ele deve estar com 15, 16 anos. Ele foi uma criança muito difícil no abrigo. Ele era filho do tráfico e ele tinha 5 anos, uma habilidade muito grande em abrir a carteira, bolsa das voluntárias, das funcionárias, e tirava o dinheiro da carteira sem que ninguém tivesse visto. Era impressionante, né? E então eu, naquela época, como estou dizendo, que eu era tudo nesse abrigo, eu era mãe, eu era assistente social, eu era tudo, então eu fui uma mãe para ele, e fui uma mãe assim bem enérgica, né? Porque eu pensava que eu precisava com que ele saísse do abrigo sem esse vício. E ele, então, quando entrou no abrigo com 5 aninhos, ele cuspia no rosto das funcionárias, ele tirava dinheiro das carteiras, ele tinha palavrões, o tipo de palavrões que ele falava, que às vezes a gente desconhecia. Ele queria nos ensinar a fazer aviãozinho, ele explicava como que ele fazia o aviãozinho, com 5 aninhos. E ele ficou 2 anos no abrigo, porque foi muito difícil a adoção, porque o pai começou a recorrer, né? Tem esse problema também. Mas ele criou um vínculo comigo. Eu, que era aquela que era enérgica com ele, que era brava com ele, ele criou um vínculo tão grande comigo, que quando eu estava em reunião, ele ia se aproximando, bem próximo do meu colo, e eu, então, fazia de conta que não via, mas pegava ele pela cintura, punha no meu colo, acariciava ele como um nenê, né? Sinto saudades, muitas saudades, e peço a Deus que onde quer que ele esteja, que deve haver um vínculo espiritual do passado, porque ele foi embora adotado com uma mulher em São Paulo que se chama Neuza, e ele pediu para ela que ele queria voltar a matar saudades no abrigo depois de uns meses. E quando ele voltou, eu não estava no abrigo, e minhas funcionárias não me acionaram, não me chamaram, né? Que eu senti muito isso também. E disse que quando ele entrou no abrigo, ele procurava assim por todos os lados e falava: eu quero ver aquela loira. Quem é aquela loira? Né? Quem é aquela loira? A tia Neuza. E nós nunca mais nos encontramos, porque é proibido, né? E a mãe também não permitiu mais que ele nem voltasse para o abrigo mais. Sim. Neuza, e a Casa da Bênção, como mantenedora do abrigo, tem um site, tem um contato para quem quiser visitar, como é que funciona a questão virtual da instituição?
Nós temos na... Você acha que deve ter passado aquele vídeo do abrigo na sua página e não passou? Não me Vídeo lembro. que passa o... Então, eu vou passar para você, que lá tem todos os dados do abrigo Que bom, da por Casa da favor. Bênção. Você pode até propagar isso para nós, que foi um vídeo que nós fizemos, né, com o abrigo, com as funcionárias, se chama O Abrigo na Pandemia. Ótimo. Inclusive, você que está vendo aqui, nós vamos deixar aqui na descrição do YouTube o link para você ver este vídeo que a Neuza vai nos enviar. Muito bem, Neuza. Agora, nós estamos quase no final da nossa conversa, que voou aqui, né? E eu queria que você, se você tivesse que se dirigir às mães, às gestantes que estão nos assistindo, principalmente às grávidas angustiadas, que foi o título que eu dei para o artigo que eu fiz, inspirando-me no livro Ave Cristo. Se você pudesse se dirigir a grávidas que estão atormentadas pela gravidez inesperada, pela gravidez fruto de violência sexual também, o que você diria para uma mulher que não deseja a gravidez em andamento? No YouTube tem uma carta do índio Seattle, acho que você já ouviu falar. Ele é um índio americano que escreveu uma carta para o presidente da República dos Estados Unidos, e ele vai, o cacique, ele vai falar sobre que o norte dos Estados Unidos estava querendo tirar eles da terra, desalojá-los da terra, cobrando a terra do povo dele. É uma carta longa, muito bonita, está lá no YouTube, né? Mas tem um trechinho da carta que eu vou ler e que encaixa nessa mensagem que eu gostaria de dar a todas as gestantes. Fala assim: isto sabemos, o índio falando para o presidente, na carta: todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra acontece com os filhos e com as filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Eu diria para todas as gestantes: não aborte. Uma afirmativa imperativa: não aborte, como se fosse uma ordem no seu inconsciente. Lute por esse ser que Deus escolheu você para ser mãe. Deste ser que você pode ter vínculo com ele no passado, como pode ser uma mãe que, em determinado momento, numa reunião no mundo espiritual, você disse para um filho, que por um espírito, que ele passou por vários e vários abortos, perdendo a forma perispiritual, e que esse espírito chorava por uma mãe que o desse o ventre para que ele reencarnasse. Ele precisaria reencarnar. E você, dormindo aqui, no seu corpo físico, você é desdobrada, você foi para o mundo espiritual, você viu esta cena, você se comoveu e você disse: levantei as mãos, eu me proponho aceitá-lo como filho. Ele veio, não importa de que forma veio. Se você é casada, se você é solteira, se você é prostituta, se você é da rua, se você não tem abrigo, se você não tem lar, não importa. O filho não pertence a você. O filho tem livre-arbítrio, é um espírito, é um ser que foi escolhido para vir no seu ventre. Deu direito a ele a vida, deu direito a ele de nascer. E quando você, no momento mais crucial da sua vida, pedirdes a Deus um amparo, Deus o dará o amparo, porque em determinado momento na existência você amparou um filho dele. Que a paz de Jesus toque o teu coração, mãe, futura mãe. Eu sou a Neuza de Bragança.
24 horas por dia, me procure. 996-42-8083. Liga para mim. Juntas nós vamos chorar. Juntas nós vamos lutar. Juntas nós vamos trabalhar para que esse espírito venha. Parabéns, Neuza. Já que você divulgou o seu WhatsApp aí, eu vou colocar ele aqui na descrição do YouTube também para as mães e gestantes que estão sofrendo com a sua gravidez, com a dúvida que bate, fruto muitas vezes da violência de homens, fruto de um momento inesperado, de uma aventura e que engravidaram, porque a Neuza poderá ser essa voz amiga que clama pela vida, como todos nós, aqueles que sabemos da importância de viver. Essa live tem esse objetivo de despertar no coração de todo mundo, também dos homens, também dos pais, essa responsabilidade, porque não é apenas uma responsabilidade feminina, é uma responsabilidade humana, de homens e mulheres, casais, pais e mães envolvidos com o nascimento de uma criança. Neuza, para encerrar, existe alguma coisa que eu não perguntei e que você gostaria de dizer? 2 coisinhas. Ser bem rapidinha para não ultrapassar, não deixar cansativo sua live, tá? Primeiro, como ficar com filho no útero, no seu ventre, se é fruto de um estupro, né? Então, primeiro, este ser, ele é filho de um criminoso, de um ser que no momento é um abominável na sociedade, Sim. mas ele é um ser independente e que você deu direito à vida para ele, ele poderá ser um grande homem na nossa sociedade, um grande ser na nossa sociedade, independente da genética do pai dele. Então, também estupro já não é mais o caso. E outro caso é anencéfalo, que nós sabemos, né? Nós sabemos que muitos espíritos que ceifaram sua vida com um tiro na cabeça desencarnam e reencarnam com problema no cérebro. Então, eles terão oportunidade de encarnar e ficar pouco tempo com vida. 1 mês, às vezes até horas, 1 mês. Não tem tempo longo de vida, muito curto tempo de vida dele. Mas você, mãe, deu a grande oportunidade para que este suicida tivesse chance de começar a reparar o seu perispírito. Muito bem, Neuza Camargo Silva, é uma alegria, minha gratidão a você por ter participado conosco, a você que nos acompanhou a entrevista, peço a você, compartilhe isso para todo o Brasil, para que outras pessoas tomem contato com esta emoção, com esta lucidez da nossa querida Neuza, que se movimenta em favor da vida. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Neuza. Eu agradeço muito, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os internautas e que Jesus nos abençoe nessa grande tarefa, que não é minha, não é sua, é de todos. Muito obrigada. Muito obrigado.